Hello, Dev! Nesse vídeo, a gente vai sair do clássico Hello World e vamos começar a trabalhar com uma estrutura um pouquinho real de um aplicativo Android. A gente vai utilizar o XML para o layout e vamos utilizar o Kotlin para adicionar a lógica. Se você está começando agora no Android, fica tranquilo. Aqui a gente vai ver tudo passo a passo, direto no Android Studio e sem complicação. A ideia é bem simples. A gente vai criar uma tela em XML, vai posicionar os elementos usando o Constraint Layouts, que é um dos tipos de componentes para a construção de layout, e vamos fazer um botão responder a cliques em Kotlin. E no final, o botão ele vai atualizar um texto e mostrar quantas vezes ele foi clicado. Se você ainda não me conhece, eu sou Raquel Santos e aqui no canal eu compartilho conteúdos sobre o desenvolvimento Android, especialmente para quem está começando ou quer evoluir. Agora vamos embora para o código. Let's bora! Bom, como a gente vai criar um aplicativo em XML, então a gente vai escolher essa opção aqui, Empty Views Activity. Selecionando, vou dar o nome do meu projeto, vou adicionar aqui My App, vou deixar as configurações padrões e vou dar um Finish. Ele simplesmente aqui vai fazer todas as configurações do projeto. Pronto, com a configuração feita, nós iremos minimizar aqui, vou apagar essas informações aqui, vou apagar esses imports. E iremos abrir o nosso arquivo XML, onde a gente vai montar a estrutura do layout. Então, a gente vem aqui no menu lateral da esquerda, App, Res de Resource, vem aqui em Layout, Activity Main, XML. Vamos minimizar aqui. Então, a gente pode verificar aqui no lado da direita, exibindo como estão nossos componentes. Então, vamos apagar esse Hello World. Por padrão, ele já vem com o Constraint Layout. Então, a gente vai adicionar aqui o que a gente deseja, que é um texto e um botão. Para ficar sobre o seu conhecimento, você simplesmente pode vir aqui e pegar os elementos, clicar no elemento e arrastar para adicionar os elementos aqui no componente. E quando você vier aqui na aba do XML, o componente foi adicionado. Mas eu vou adicionar os elementos tudo aqui no código XML para a gente tentar entender e compreender como está funcionando todo o comportamento. Então, vou apagar esse botão aqui, certo? De início, a gente precisa de um texto. Então, a gente chama aqui um text view. E eu vou dizer que a largura dele vai ocupar o tamanho que ele precisa. A altura também vai ser o tamanho que ele precisa. Vamos dar um ID para ele. Vamos chamar aqui text view tv title, por exemplo. Vamos adicionar um texto para ele. Vou dizer que vai ser clique. Vamos adicionar um tamanho, text size. Vou dizer que o tamanho desse texto vai ter de 36 SP, que é a dimensão que a gente utiliza para textos. Vamos adicionar uma cor para ele, text color. Vou adicionar, procurar uma cor aqui, color green. Android color. Vou adicionar esse green. E abaixo aqui eu vou adicionar o botão. Então, vou dizer um bottom. Vou dizer que ele vai ocupar a largura toda, match. E vou dizer que a altura dele vai ser simplesmente a altura que ele precisa. Vou dar aqui um ID para ele. Vai ser btn, button, clique. Pode observar que o botão simplesmente ficou em cima do texto. Ele não está alinhado. O que é que a gente precisa? A gente precisa que o nosso botão ele fique abaixo do nosso texto, certo? Então, para isso, a gente precisa fazer todo o gerenciamento do componente. Como a gente está utilizando o Constraint Layout, ele precisa que os componentes fiquem sempre interligados. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dizer que o nosso botão, o topo dele vai estar ligado com a parte de baixo do nosso text view. Então, simplesmente, ele já conecta do topo dele com o inferior do nosso texto. Eu vou dizer que o start dele vai estar ligado com o pai, parent, e o fim dele, no caso, o lado direito dele, vai estar ligado com o pai também. Que, no caso, a gente está interligando ele a essas extremidades aqui. Eu vou tirar aqui essa largura para a gente ver melhor. Pronto. Dessa forma, a gente consegue observar que o topo dele ficou ligado com o texto
E a esquerda dele ficou ligado com o pai, como a direita também ficou interligado com o pai, certo? Só que o que acontece também? Eu preciso que o meu texto ele fique centralizado. Então, eu vou dizer que o topo dele, top, fique conectado com o pai. Então, ele simplesmente já adiciona aqui uma constraints. Vou dizer que o start dele, a parte esquerda, vai conectar com o pai. E a parte direita, que é o end, vai também conectar com o pai dele. Então, ele simplesmente já fez a conexão aqui. Eu vou dar uma margem, que é um espaçamento do texto com a parte superior. Então, eu venho aqui com margem top e vou dizer que vai ser uma margem de 24 dp. Então, ele já dá um espaçamento aqui de 24 dp. Eu vou fazer a mesma coisa para o nosso botão. Então, vou dizer aqui que o nosso botão vai ter uma margem top de 24 dp. E ele simplesmente já dá o espaçamento. Vou adicionar aqui um texto para o nosso botão. Vou dizer que vai ser clique aqui. Então, ele simplesmente já aparece aqui o botão, certo? Se por acaso eu quisesse que a parte inferior dele também ficasse ligada aqui, ele iria centralizar o nosso botão. Então, se eu botasse aqui o bottom, parent, ele simplesmente ia ligar a parte de baixo do botão com o parent e também está interligado o topo com o texto. Então, ele simplesmente ia fazer um puxamento e um equilíbrio entre os dois. Então, ele ficaria nessa parte aqui centralizado. Então, eu posso simplesmente deixar dessa forma. Se eu simplesmente botar para rodar o aplicativo, vou escolher aqui um pixel e vou botar para rodar. Venho aqui no Running Devices e ele está conectando com o emulador. Aplicativo instalado. Se eu quiser simplesmente clicar aqui, ele não faz nada, porque eu não estou fazendo nenhuma ação para ele. Eu vou dar um espaçamento aqui maior do nosso botão, vou dar aqui uns 50 dp. Tá aqui para rodar novamente. Clicando aqui, ele não está fazendo nada, certo? Então, agora, a gente vai, dentro do nosso Main Activity, a gente vai fazer com que, quando ele clicar no botão, a gente vai querer que ele mude o texto. Então, como no nosso Activity Main, a gente criou os IDs, então a gente simplesmente pode identificar ele lá no nosso Main Activity. Então, a gente vem aqui e vai adicionar as referências para os nossos componentes. Vou chamar aqui um val button. Vou dizer que vai ser um find view by ID, que vai ser do tipo r.id.button. Ele aqui é um button. Então, aqui eu estou simplesmente referenciando que o meu botão, essa variável aqui, button, ele vai ser simplesmente o meu botão aqui, certo? Eu estou fazendo a ligação deles. Vou fazer a mesma coisa para o nosso texto. Vou dizer que vai ser um title, que vai ser um find view by ID, vai ser um text view, do tipo text view, e vou dizer que o ID dele é r.id.texttvtitle. Certo? Então, o que é que acontece? Eu quero que quando ele clicar no botão, ele mude o meu texto. Então, eu venho aqui no meu button.set um clique listener. Então, o que é que isso vai fazer? Ele vai escutar quando o meu botão for clicado. Então, quando o meu botão for clicado, eu vou dizer que o meu title, ele vai simplesmente mudar o texto dele. Para quem? Para botão clicado. Então, ele escuta o listening do botão. Sempre que o botão for clicado, ele já bate aqui nesse listening e vai alterar o texto do nosso text view. Então, deixa eu botar para rodar aqui novamente. Ao clicar no botão, ele mudou para botão clicado. Mas aí, para a gente evoluir um pouquinho mais o nosso exemplo, a gente vai criar meio que um contador para ver que quantas vezes o botão foi clicado. Então, para isso, vamos criar uma variável aqui, private var, porque ela vai alterar o valor dela. Então, vai ser um count, um click count,
e vamos iniciar ela com 0. E então, o que é que a gente vai dizer? Toda vez que ele clicar nesse botão, a gente vai simplesmente adicionar um valor para essa nossa variável. Então, nosso click count vai ser o mais. Sempre que ele clicar no botão, a gente incrementa mais um nele para fazer realmente o contador. E aqui a gente pode dizer que o botão clicado, vamos chamar a variável aqui, click count, vezes. Então, aqui eu estou concatenando a nossa string, certo? Com a nossa variável. Então, botão clicado x vezes. Simplesmente, se eu rodar aqui o aplicativo, clique aqui. Botão clicado uma vez, 2, 3, 4 e assim por diante, ele vai fazendo o nosso contador e vai sempre interligando. Quando clicar no botão, ele está incrementando mais um na nossa variável e está atualizando o nosso texto. E tudo isso está sendo atualizado de forma dinâmica. Então, nesse vídeo, você aprendeu como criar um layout utilizando o XML, certo? Como posicionar os elementos utilizando o Constraint Layouts. Também como conectar o nosso layout à lógica em Kotlin. Então, fazendo a interligação deles para adicionar lógica no nosso layout de que quando o botão for clicado, ele mude o nosso layout conforme a gente deseja. E também você aprendeu como tratar os eventos de cliques aqui no Android. E se você está começando agora ou quer aprender Android sem confusão, quer entender esse mundo do Android, eu tenho um mini curso especialmente para iniciantes. E vou deixar o link aqui na descrição, junto com um cupom de 25% de desconto. Então dá uma olhada lá e confere esse mini curso que está bem legal. E para fechar, uma dica bem importante. Hoje no Android a gente pode criar o nosso layout tanto com XML, que foi a abordagem que a gente utilizou aqui nesse vídeo, como também com o Jetpack Compose, que é uma forma mais moderna e totalmente em Kotlin. Então, se você tem essa dúvida de qual usar, quando usar o XML ou qual a diferença entre os dois, XML e Compose, eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu já tenho aqui no canal, explicando as diferenças e as vantagens entre eles. E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Let's bora, Dev!